Vamos avançar no Bom Dia Portugal. Estima-se que em Portugal existam 40 mil pessoas com síndrome de Sjögren. As mulheres são mais atingidas do que os homens. Trata-se de uma doença inflamatória crónica, na qual o sistema imunitário ataca o próprio organismo. É sobre este síndrome que vamos falar com o Dr. Filipe Barcelos, médico reumatologista. Dr. Bom dia, obrigada por ter vindo ao Bom Dia Portugal. Explique-nos um pouco melhor que tipo de síndrome de doença é esta. Portanto, é uma doença crónica em que há um tipo de células do sistema imunitário que vai atacar algumas estruturas do próprio organismo. É um mecanismo de autoimunidade e nesta doença os órgãos mais afetados são as glândulas salivares, glândulas lacrimais. Por isso, os doentes manifestam-se com queixas de secura dos olhos e da boca, na sua grande maioria. Depois, tratando-se de uma doença sistémica, há um número importante de doentes que vai apresentar manifestações mais graves, artrite ou inflamação de outros órgãos. A doença é de evolução rápida ou lenta? Não, é uma doença de evolução lenta. Existe um período de tempo grande entre o início dos primeiros sintomas, que muitas vezes o doente não identifica, porque acha que aquela secura que sente é banal, e depois mais tarde podem surgir outras manifestações e nessa fase o doente vai ao médico. E, portanto, mas trata-se de uma doença bastante heterogénea. Mas que, de qualquer forma, atinge mais as mulheres, não é? Sim, sim, sim. A partir de que idades, mais ou menos, começam a sentir? A doença manifesta-se sobretudo a partir dos 40 anos e tem um pico de incidência depois da menopausa. E é uma doença, como disse, afeta mais as mulheres, cerca de 10 para 1, 9 para 1. Mas... É possível fazer alguma coisa para prevenir, de alguma maneira? Não, em termos de prevenção não é possível porque é uma doença de causa desconhecida. Nós não conseguimos intervir nos mecanismos que irão fazer desenvolver a doença, mas conseguimos minimizar o impacto das queixas se atuarmos mais cedo. Quanto mais cedo for o diagnóstico. Exatamente. O tratamento passa por quê? O tratamento passa por melhorar as queixas de secura da boca e dos olhos, portanto com produtos que se aplicam localmente nos olhos, lubrificantes, produtos de higiene oral e depois um conjunto de medicamentos que vão controlar as manifestações inflamatórias da doença. E é possível reverter por completo essas manifestações? Não, atenuar? A reversão completa não. É possível, sim. A nível das queixas de secura, elas persistem ao longo da vida do doente, embora com intensidade variável. As queixas inflamatórias gerais são possíveis de controlar com medicação, mas as queixas de secura persistem. E essas são as manifestações, como dizia, apenas os primeiros sintomas, digamos assim. São os primeiros. Há casos em que pode, como dizia, atingir depois mesmo as articulações e nos casos mais graves. Sim, sim. Os doentes muitas vezes apresentam uma inflamação articular, que nós chamamos de artrite, podem apresentar inflamações do sistema nervoso, podem apresentar vasculite. Qual é a percentagem de casos em que se chega a essa fase tão grave? 25% dos doentes vão acabar por ter manifestações para além das glândulas, para além das queixas de secura. Mas os doentes que vão ter manifestações graves acabam por ser uma percentagem pequena. Portanto, dentro dos 40 mil que se estima existirem em Portugal, talvez 10% venham a ter uma manifestação efetivamente grave. Por isso, a importância também do diagnóstico mais precoce possível. Dr. Filipe Barcelos, muito obrigada por ter vindo ao Bom Dia Portugal. Falámos então aqui desta doença inflamatória crónica, o síndrome de Sjögren.